Na palavra de Deus, Hebreus capítulo 13. Glória a Deus. Irmãos, domingo que vem nós vamos ter batismo nas águas. Se tem alguém para se batizar, hoje é o dia da preparação para o batismo. Então a ministração é lá no fundo com os presbíteros. Então se tem alguém para se batizar, pode já ir lá para o fundo para ter a ministração especial para o batismo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 13. Irmãos, geralmente depois de uma chuva forte, em que depois o clima fica um pouquinho mais ameno, não muito, mas um pouquinho, as pessoas ficam assim meio apáticas. Olha bem, diz assim, misericórdia. Se apenas alteração do clima sobre o comportamento. Mas faça o favor. Fala assim, faça favor. Se o teu espírito está apático também, faça favor. Diga glória a Jesus. Hebreus capítulo 13. Versículo 9, eu vou ler na Nova Versão Internacional, acompanhe na tua tradução. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vós. Amém. Diga glória a Jesus. Versículos do Novo Testamento, mas um texto bem complexo. Mas o Senhor vai nos fazer entender. Fala para o irmão do lado assim, Deus vai te fazer entender. Glória a Jesus. Precisamos entender os textos bíblicos, não apenas aqueles mais batidos, mas temos que entender toda a Escritura, porque existe instrução em toda a Escritura, e só podemos ser crentes completos se tivermos compreensão razoável de toda a Escritura. 2 Timóteo 3, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Quer dizer, temos que conhecer toda a palavra de Deus para que isso nos aperfeiçoe. Diga glória a Jesus. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, diz na versão revista e corrigida. Doutrinas várias e estranhas. Atos capítulo 2 diz que o povo da igreja de Jesus, a igreja que nasceu logo após morte e ressurreição de Jesus. Jesus ficou 40 dias na terra, diz em Atos capítulo 1, dando mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. E Jesus subiu e Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está escrito tanto em Atos 1 quanto em Lucas 24. Então Jesus subiu,
Eles ficaram lá em Jerusalém, buscaram, foram cheios do Espírito Santo, e diz em Atos 2, e permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, e em toda a alma havia temor. Diga glória a Jesus. A primeira coisa que diz que eles perseveravam era na doutrina dos apóstolos. Irmãos, doutrina significa ler a palavra de Deus e conseguir compreender, conseguir extrair da palavra de Deus os pontos absolutos, porque existem alguns pontos na palavra de Deus que são secundários. Então, doutrina é aquilo que é absoluto e aquilo que não dá para negociar. Mas para isso tem que ler a palavra de Deus e tem que buscar entender. Não pode ter preguiça. Fala para o irmão do lado, não pode ter preguiça. E além de não ter preguiça, tem que ter boa vontade. Irmãos, tem muita gente que já está aqui nessa igreja faz tempo, mas ainda não entende Bíblia, porque não lê. E quando lê em casa assim, não lê assim com esforço de compreender. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tem que ler, tem que aprimorar. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, ficar firme na doutrina, quer dizer, saber o que na palavra de Deus, o que não dá para mexer, o que é absoluto. Diga glória a Jesus. Efésios 4 diz assim, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrinas contrárias. Tem muitos crentes por aí, muitas igrejas, cada uma com uma ideia. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que critica os crentes exatamente por causa da diversidade de igrejas. Esses crentes não se entendem porque tem um monte de igreja, cada um com nome. Irmãos, isso não é defeito, pelo contrário, isso é virtude. Porque até mesmo no curso de Direito, eles dizem que a unanimidade é burra. Fala sem misericórdia, todos que concordam com tudo. Irmãos, isso não é assim. O ser humano não é assim. Nós temos o direito de sermos diferentes. Por isso que doutrina é conseguir descobrir o que na palavra de Deus não dá para mexer. E o resto pode ser adaptado conforme a cultura, conforme o lugar, conforme o tempo. Diga glória a Jesus. Mas isso é um trabalho. Então, nós temos que estar firmes na doutrina do Senhor. Tem que cuidar com proselitismo. Cada palavra esquisita que tem. Proselitismo significa cuidar para não se fazer discípulo de homens. Nós temos que ser parecidos com Jesus, não parecidos com crentes em especial, algum crente. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem às vezes pessoas que se apegam a um crente mais forte, e os outros assim ficam meio que num estado de dependência com aquele crente mais forte. Só que esse crente mais forte, como qualquer pessoa humana, tem lá suas esquisitices, e daí fica um grupo de esquisitinhos em volta deles, todos copiando tais esquisitices. Falam assim, misericórdia, isso não é saudável, isso não é de Deus. E outra, não é bom nós ficarmos nos rodeando de pessoas mais fracas do que nós. Deus não quer ninguém dependente. Deus quer que você tenha consciência própria. Fala para um lado, Deus quer que você tenha consciência própria. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem muita gente nesse mundo que joga sujo, e são poucos os que jogam limpo. Jogar limpo, ensinar a palavra de Deus e deixar a pessoa ter liberdade de entender, de aprender. Jogar sujo é manipular, é pegar textos bíblicos e forçar, fazer um jogo emocional, é ameaçar. Tem gente que é membro de determinadas igrejas porque morre de medo de sair lá, porque tem gente que se sair de lá pragueja ele. Mas em misericórdia, Deus nos chamou para nós sermos livres. Fala para nós assim, você é livre e tem que aprender a ser livre. Colossenses 2 diz assim, não vos façais presa de ninguém, por meio de filosofia, de vã sutileza, por meio dos rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer, não se torne presa de ninguém. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. É isso que diz o texto.
Temos que ficar firmes na doutrina do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Por enquanto eu só falei do meio religioso. Vamos falar do meio secular. No meio religioso, cada um tenta trazer as suas ideias. Não, você tem que guardar o sábado. Não, você tem que guardar o domingo. Não, você tem que ter cabelo comprido, só pode usar saia. Não, você pode usar calça. Não, você pode isso, você pode aquilo, você pode aquilo outro. E se o crente não está firme, a cabeça dele vira assim um nó total, porque não entende todas as coisas. E daí chega assim, pastor, não entendo nada. Meu amado, não adianta, enquanto você, por você mesmo, não entrar na tua casa, não pegar a tua Bíblia, não pegar um livro confiável, que ajude a entender e ler você mesmo, não adianta. Porque tem que dizer assim, pastor, não, eu não entendo. Me explica que aceito o que você está falando. Não é assim que funciona. Fala, não é assim que funciona. Coisa nenhuma eu digo, você acredita no que eu digo. Não. Como diz em Atos 17, os crentes de Bereia, eles ouviam e conferiam o que o Paulo dizia, para ver se o que ele estava dizendo conferia com as Escrituras. Diga glória a Jesus. Então, falando no meio religioso, no meio secular, o mundo quer enfraquecer a palavra de Deus. Filme, revista, os meios de comunicação, jornal, etc. e tal, querem enfraquecer a palavra de Deus. Irmãos, uma verdade tem que estar dentro de nós. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus não tem defeito. Tem gente que diz assim, mas a Bíblia é contraditória. Meu amado, mas com o perdão da palavra, mas eu digo isso para mim também, contraditória é a tua cabeça e a minha. Fazem misericórdia. Mas a Bíblia não é contraditória e nunca vai ser. A Bíblia é a verdade. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, o mundo tenta com tudo. As novidades que surgem. Daí diz que descobriram o Evangelho de Judas. Que diz lá umas coisas. Meu amado, nós estamos no ano 2006. Você acha que ia demorar 2006 anos para alguém descobrir uma coisa nova? Fala assim, faz favor. Se Deus queria que nós soubéssemos, já teria sido. Quer dizer que os que morreram 2006 anos, morreram todos coitados, todos na ignorância, porque agora um ilustrado descobriu o tal do Evangelho. Faz favor. Fala assim, faz favor. Você não tem um pouco de razoabilidade? Daí, porque o código da Vinci, porque não sei o que lá. É só pelo sangue de Jesus. Fala assim, só pelo sangue de Jesus. A Bíblia tem 5.000 anos. Novidades que aparecem por aí jamais vão invalidar a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Continuação do versículo 9. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Versículo difícil. Esses manjares, o texto está falando para não se deixar levar por doutrinas várias e estranhas, nem por confusão religiosa. Esses manjares fala das refeições cerimoniais que tinha no judaísmo e no Velho Testamento. Esse aqui é um texto, o escritor sagrado falando aos hebreus, crentes vindos do judaísmo. Diga glória a Jesus. O judaísmo tinha muito disso, refeições sagradas, refeições cerimoniais. Também incluída a ideia da abstinência, porque tinha muitos alimentos que eles não comiam, que para a lei tais alimentos eram proibidos. Irmãos, e tem gente que quer ficar se fixando nessas coisas secundárias. Mas irmãos, o versículo diz, bom é que o coração se fortifique com graça. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, fique firme na graça de Deus. Irmãos, e graça significa favor concedido por Deus aos pecadores. Fala para nós assim, viu, pecador? Diga glória a Jesus. Temos que estar fortalecidos na graça. Gálatas 4,17 diz assim, tem gente que quer ter zelo por vós, porque na verdade eles querem excluir-vos. Irmãos, tem gente que segue determinadas doutrinas e que simplesmente nos excluem. Diga glória a Deus. Uma vez eu estava na casa de operação, conversando com um moço
que ele tinha vindo das igrejas do sétimo dia. Daí, junto com ele estava um outro moço que tinha vindo da congregação cristã, que é aquela igreja que usa o véu. E daí, junto com ele, eram 3 moços. O outro era de uma outra igreja, dessas ultra rigorosas em usos e costumes, que não podia usar nem calça jeans porque era pecado. E os 3, viciados em drogas, estavam internados. Então, um guardava o sábado, o outro usava véu, ele não, a mulher dele, né? E o outro não usava nem calça jeans. E eles diziam, e eu falando assim, engraçado, né? Para vocês 3, eu sequer crente sou, só que quando vocês caem na droga, é aqui que vocês vêm recorrer, né? Engraçado isso. Fazem misericórdia. Eles querem excluir, irmãos, porque para os tais, nós nem crentes somos, nem primo, que dirá irmão. Fazem misericórdia. Mas por isso que diz, bom que o coração se fortaleça com graça. Falam assim, graça. O que significa isso? Igreja não é clube religioso, não existe uma igreja que seja melhor que a outra, não existe grupo de crentes que seja mais espiritual que o outro. Quem se acha assim é porque é tão soberbo que sequer se enxerga. Irmãos, ficar firme na graça significa, eu sei quem sou, sei de onde saí, eu me enxergo, sei de onde Jesus me tirou e eu estou firme porque Ele me salvou pela graça. Não, uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom que o coração se fortifique com graça. Irmãos, graça significa, no Velho Testamento tinha um monte de rituais, de cerimônias, e só os judeus eram salvos. Alguém para ser salvo tinha que se tornar judeu ou o mais próximo disso. Novo Testamento é graça, o Senhor salva a todos os pecadores, a porta da graça está aberta. Irmãos, ficar firme na graça significa o seguinte, não julgue ninguém, não critique ninguém, não exclua ninguém, não murmure contra ninguém, não julgue. Fala para um lado assim, não julgue. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, graça significa Deus aceita os pecadores, os mais estranhos e esquisitos do mundo. E graça também significa, tais pecadores não são transformados de uma hora para outra, demora bastante tempo para eles serem transformados. E enquanto não o foram, ainda assim são aceitos por Deus com as suas esquisitices. Você tem um monte. Fala para nós assim, você tem um monte. Diga glória a Jesus. E Deus aceita. Então, nós não podemos julgar os outros. Se alguém diz que é salvo em Cristo Jesus, se alguém diz que segue a palavra de Deus, quem sou eu para julgar? Romanos 14, quem és tu que julgas servo alheio? Ou ele está em pé, ou ele cai, é para o seu Senhor, e o seu Senhor é poderoso para deixá-lo de pé. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Isso significa ficar firme na graça. Continuando o texto, versículo 10, nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Versículo difícil, vamos entender. Nós temos um altar. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é dado a rituais, nem cerimônias, nem a objetos sagrados. Já falei isso dias atrás. Púlpito de igreja não é altar. Ai, pastor, por quê? Vamos orar ali no altar. Não existe isso, meu amado. Isso é coisa de católico. Faça misericórdia. Que altar, que orar no altar o quê? Fazer misericórdia. O que é isso? Altar é aqueles negócios cheios de santo. Diga glória a Deus. Irmãos, temos um altar. Qual que é esse altar? Deus quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. O nosso altar é a via de comunicação que Deus nos abriu pelo Espírito Santo. É um altar espiritual que você pode orar a Deus em qualquer lugar. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já fui em lugares assim, em que o púlpito tinha até um cercadinho assim, porque era proibido pisar naquele cercadinho ali, os pobres e miseráveis mortais, só os escolhidos podiam pisar no cercadinho, porque ali era o altar. Misericórdia. Fazem misericórdia. Jesus andava nas ruas, Jesus andava nas vilas, Jesus andava nos lugares mais sórdidos e miseráveis que tinha, e levava a luz onde tinha mais treva ainda. Diga glória a Deus. Não existe essa história de altar. Esse altar aqui é a via de comunicação espiritual.
que não têm direito de comer os que servem no tabernáculo. Quando o livro de Hebreus foi escrito, o templo de Jerusalém ainda estava de pé, e ainda tinha aqueles sacerdotes que ministravam lá dentro, segundo o costume de Moisés. E daí Paulo disse, o escritor aos Hebreus disse, não tem como eles comerem aqui, porque eles não aceitam. Isso aqui é só para quem está na graça. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Versículo 11, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, tais corpos são queimados fora do arraial. Irmãos, vamos entender esses versículos, preste atenção. Falo assim, preste atenção. Escritor aos Hebreus, judeus, crentes que tinham vindo do judaísmo, que estavam muito acostumados àqueles sacrifícios do templo de Jerusalém. Os sacrifícios eram animais mortos com sangue. Mas se você ler lá livros de Levítico, Deuteronômio, muitos desses sacrifícios, os animais eram mortos fora da cidade, e o sangue só que era trazido para dentro. Isso está muito bem explicado, inclusive em Levítico 16, o dia da expiação, que tinha até a história dos bodes expiatórios. Tem gente que fala essa expressão e nem sabe de onde veio, é Levítico 16, meu filho. Diga glória a Jesus. Bode expiatório por quê? Porque o sumo sacerdote colocava a mão em cima do bode, confessava os pecados de Israel em cima do bode e mandava o bode embora para dentro do deserto, como se o bode levasse o pecado de todo mundo. Fala assim, misericórdia. Era o bode expiatório. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, os animais eram mortos lá fora. Versículo 12, vamos ler até o 13 para entendermos os 3 versículos. Versículo 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Irmãos, Jesus não morreu dentro de Jerusalém. Ele teve que sair de Jerusalém e morreu no Monte do Calvário. Aliás, quem vai em Jerusalém até hoje, o Monte do Calvário, acham alguns, tem 2 lugares que eles acham que é o Calvário. Ninguém sabe, na verdade, onde era. Aliás, Deus até faz isso, porque acham que são esses tais 2 lugares, já ficam lá venerando o lugar. Imagine se Deus deixasse bem claro onde era. Diga glória a Jesus. Então Jesus morreu fora das portas de Jerusalém. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando consigo o seu vitupério. Vitupério significa vergonha, opróbrio, indignidade. Vamos entender isso. No Velho Testamento, os animais eram mortos fora da porta, só vinha o sangue para dentro. Jesus também morreu fora da porta. Qual o significado espiritual disso? Jesus morreu fora da porta porque ele não foi considerado pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, pelos escribas, pelos religiosos da época. Eles não consideravam Jesus como nada. Como diz Salmo 22:6, eu sou verme, não sou homem, eu sou o mais indigno dentre os homens. Isaías 53, como um de quem os homens escondem o rosto, não fizemos dele caso algum. Jesus foi completamente desconsiderado. Lucas 17:25, Jesus disse assim: convém que o Filho do Homem seja reprovado por essa geração. Padecer fora da porta, eles consideravam Jesus como os animais dos sacrifícios, que não serviam para nada, morriam fora, além do que imundos, porque tais animais eram realmente imundos. Se alguém tocasse neles, tinha que ficar também um dia fora do arraial, porque também era considerado imundo, só porque tocou em tais animais. Jesus morreu fora da porta, completamente desconsiderado pelo meio religioso de sua época. Morreu como um criminoso, irmãos, aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, irmãos, eles achavam que Jesus era de Beelzebu, achavam que era um endemoniado. Farpas em misericórdia, falaram isso de Jesus. E o versículo 13, Hebreus 13:13, saiamos nós com ele também para fora. Nós também que queremos ser de Jesus, também temos que sofrer esta vergonha junto com ele. Diga glória a Jesus. Escritor aos Hebreus, ele estava dizendo para os judeus: se vocês querem ser de Jesus, saiam do judaísmo, saiam desse sistema, sai disso. Não adianta querer ser de Jesus e querer ser bem visto e querer ser reconhecido. Não tem como.
Diga glória a Jesus. Essa é a aplicação imediata para os escritores diretos, para os leitores diretos do texto. Saia do judaísmo. Irmãos, isso, lógico, tem aplicação para nós, porque Jesus jamais ia deixar no Novo Testamento um versículo que não tivesse aplicação, ao menos secundária para nós. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. O que significa isso? Saiamos, pois, a Ele fora. Repita comigo: quem quer fazer a vontade de Deus vai ser mal visto pelos religiosos. Diga glória a Deus. Irmãos, é um caminho que nós temos que percorrer. Saiamos, pois, a Ele fora, levando conosco esta mesma pecha, esta mesma marca que Jesus levou. Gálatas 6,16, ninguém me inquiete, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Diga glória a Jesus. Irmãos, um pouco já trazemos isto. A igreja aqui pode ter casa de operação, pode ter orquestra, pode ter lá o que for. Os que são de igrejas grandes, essas denominações nacionais e internacionais, não nos consideram crentes. Se você falar para alguém assim: de que igreja você é? Da JCL. Quê? Nunca ouvi, não. Fazem misericórdia. Irmãos, pode ser o que for. E se for uma igreja ainda assim que tem essas doutrinas de uso e costume, crente? Você? Fazem misericórdia. Mas, meu amado, você tem que ser aprovado por Deus. Fala isso para o outro lado. Você tem que ser aprovado por Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem mais. Se você tem parentes que são crentes, e não são crentes nem de igreja denominacional grande, nem de igreja dessas ultra tradicionalistas e ritualísticas, e que implicam com os costumes, mesmo assim, para você entrar no caminho específico da vontade de Deus para a tua vida, você mesmo assim vai ser mal visto por eles. Porque todo crente chega uma época da sua vida que tem que tomar uma decisão, de tomar um caminho que é Ele e Deus somente, e mal visto por todos, e criticado por todos. Diga glória a Jesus. Vamos descendo um pouco mais a especificidade. Mesmo os membros de tua igreja local, a igreja que você frequenta. Diga glória a Jesus. Irmãos, mesmo dentro de igreja existe uma média assim, meio massificante, que quer prender todos dentro de um limite assim, você vai me perdoar, mas eu vou falar, um limite meio medíocre, que fica assim todos, e se alguém desponta, todo mundo já fica olhando assim, está querendo ser o santão agora? Fazer misericórdia. Mas o teu caminho com Deus, você vai ter que passar por isso. Diga glória a Jesus, você vai ter que enfrentar isso. O caminho específico de Deus para a tua vida, você vai ter que desagradar pai, mãe, irmãos e todo mundo para agradar só a Deus. Salmo 27:10, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Deus. Você quer ser aprovado por Deus? Primeiro, seja reprovado pelos homens. E esse seja reprovado não é porque você vai se aprontando para ele. Não é isso. Fala assim, não é isso. É crente, fazendo as coisas certas e mesmo assim sendo reprovado. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque Deus tem um caminho específico para nós. E o caminho de Deus para nós é o mesmo que Jesus caminhou. Hebreus 10, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo velho céu, pela sua carne.
Diga glória a Jesus. Jesus abriu o caminho, nós temos que seguir este mesmo caminho. Irmãos, e este caminho é o caminho de sermos reprovados pelo meio religioso para fazermos a verdadeira vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. O Senhor está querendo tocar no teu coração. Fala para nós assim: Deus quer tocar no teu coração. Glória a Jesus. Irmãos, o homem gosta de esquemas e Deus gosta do Espírito. Deus é Espírito. Diga glória a Jesus. E para nós conseguirmos o verdadeiro... Irmãos, porque nós temos decisões a tomar. Chega uma certa época da sua vida que ou você toma uma decisão, o caminho da mesmice, um caminho meio fácil, um caminho cômodo, ou você avança para o que Deus quer, logicamente com um preço a pagar por causa disso. Diga glória a Jesus. E é uma decisão. Fala para um lado, você tem uma decisão a tomar. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso não é fácil. A maioria dos meus parentes são crentes. E dos meus conhecidos antigos, de quando eu era criança, os conhecidos da igreja onde eu estava, e até hoje eles acham assim muito esquisito que o Senhor tenha me chamado para trabalhar com viciados, porque eu nunca fui viciado. Aliás, era o oposto disso. Quando eu era criança, eu era assim, um menino bem comportado. Fazem misericórdia. Mas irmãos, e depois disso, tantas outras coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, por exemplo, se eu, como pastor dessa igreja, quiser entrar no verdadeiro caminho que Deus tem para mim como pastor dessa igreja, os irmãos não vão gostar, porque é a vontade de Deus, não a dos irmãos. Diga glória a Jesus. E vice e versa, se você quiser entrar no verdadeiro caminho de Deus, a igreja não vai gostar. Mas você tem que passar por isso. Irmãos, são muitas pressões. Fala isso para o meu lado, são muitas pressões. E Deus quer um crente bem temperado. Diga glória a Deus, que resiste a tais pressões. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então o escritor aos Hebreus dizendo assim: saiam deste meio, enfrentem a vergonha de Jesus, não queira facilitar as coisas, não queira ficar cômodo. Engraçado, Jesus viveu no meio dos judeus e foi morto por eles. Você quer ser de Jesus, viver no meio dos judeus e ser amigo deles? Tem alguma coisa estranha nisso aí. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mundo odeia Jesus. Você quer ser de Jesus e amigo do mundo, tem alguma coisa incompatível nesta história. Tiago 4,4, quem quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Diga glória a Jesus. Não temos cidade permanente aqui, mas buscamos a vindoura. Significa o seguinte, repita comigo: o nosso alvo é o céu. Irmãos, nesta terra nada é definitivo. Irmãos, o mundo passa e a sua concupiscência. O que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 2,17. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer que eu renuncie às lealdades carnais. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando eu era ainda mais jovem do que eu sou hoje, diga glória a Deus, tinha alguns irmãos que eu os considerava muito crentes e que, não sei se consciente ou inconscientemente, eu queria agradá-los, queria ser bem visto por eles, queria impressioná-los.
Talvez tenha conseguido por algum tempo, mas a hora que Deus me colocou num funil, a hora que o Senhor me colocou em um caminho mais específico, irmãos, acaba essa história de querer impressionar alguém. Quer impressionar alguém? Jesus. Falam assim, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, renunciar a toda a lealdade carnal. Diga glória a Deus. Irmãos, que nós precisamos atingir um nível de maturidade no Senhor, de sabermos no Senhor o que Deus quer de nós, o que Deus não quer. Irmãos, o apóstolo Paulo atingiu isso. Até profetas falavam em profecia, dizendo para ele não ir a Jerusalém, e ele foi, porque ele tinha dentro dele uma convicção de que ele tinha que ir lá. Aliás, são textos difíceis até hoje de entender, mas ele tinha dentro de si essa convicção, e ninguém o demovia disso, nem a pretexto de dons espirituais. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, inclusive está dentro do texto, versículo 17, obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles. O escritor aos Hebreus está querendo dizer o seguinte: todo o sistema ritualístico do passado acabou, agora é uma nova ordem espiritual, o nosso caminho espiritual com Deus. Não existe mais lei, não existe mais imposição, mas lógico, não virou anarquia. Deus colocou ainda assim, mesmo na igreja no Novo Testamento, Deus colocou os líderes. Irmãos, um bom comentário que li hoje diz assim: sempre que a Bíblia fala pastor, no singular é Jesus. Diga glória a Deus. Sempre que a Bíblia fala pastores, são os homens que Deus escolheu para estarem à frente do rebanho. Sempre no plural. Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Diga glória a Jesus. Pastores sempre no plural, quer dizer, numa igreja sempre tem que ter mais de um pastor. Sempre tem que ter pastores no plural, porque isso é bíblico. Diga glória a Jesus. Pastor no singular, só Jesus. Fala para um lado assim, pastor, só Jesus. Glória a Deus. Versículo obedecer a vossos pastores significa para que tenha ordem na igreja, para que as coisas andem em ordem. Mas, irmãos, esse obedecer não significa uma obediência ministerial, nem espiritual. É apenas uma obediência hierárquica para que a coisa caminhe em ordem. Irmãos, porque o crente tem que ter a sua consciência diretamente com Deus. Diga glória a Jesus. Era a promessa desde o Velho Testamento, está escrito em Hebreus capítulo 8, e ninguém mais dirá, ensine ao seu irmão a conhecer o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o maior até o menor. 1 João capítulo 2, e a unção que Ele vos deu permanece em vós mesmos e é verdadeira, e não necessitais de que alguém vos ensine, porque esta unção vos ensina todas as coisas. Diga glória a Jesus. Este versículo diz especificamente com respeito a este caminho que nós temos que trilhar. Irmãos, tem coisa para a tua vida que nem para os pastores da igreja Deus vai falar, porque é um caminho teu com Deus. Tem coisa na tua vida que ninguém vai entender e você tem que trilhar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para encerrar nesta noite, o sistema de sacrifícios do Velho Testamento acabou. Mas este texto, Hebreus 13, do Novo Testamento, fala ainda de dois sacrifícios que ainda existem. Diga glória a Jesus. Versículo 15. Por Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Fala para um lado, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Não tem mais sacrifício, não precisa trazer mais animal, não precisa mais matar. Mas tem um sacrifício, tem outro que nós vamos ver depois. Tem um que é este, sacrifício de louvor. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus.
Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Sacrifício de louvor. Fala isso para um lado. Sacrifício de louvor. É um sacrifício, irmãos, como no Velho Testamento, diário, todos os dias, 3 vezes por dia, 4 vezes. Salmo 119, 7 vezes no dia te louvo pelos teus atos de justiça. Diga glória a Jesus. Sacrifício de louvor, quer dizer, Deus não está perguntando se está bem, se está se sentindo bem, se está sem dor de cabeça, se está com bem-estar. Não, é sacrifício de louvor. Quer dizer, nem que seja no arrasto, vai louvar. Fala assim, vai louvar. Bateu o carro, sobrou voz, louva. Diga glória a Jesus. Perdeu o emprego, está sem dinheiro, está sem comer, mas não está tão magro assim, louva ainda. Diga glória a Jesus. Sacrifício de louvor. Fala para o mundo assim, louve. Irmãos, isso é Novo Testamento. É louvar a Deus todos os dias. É glorificar todos os dias. Diga glória a Jesus. Atos 16, Paulo e Silas com as costas dilaceradas, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Irmãos, apóstolos foram açoitados, Atos capítulo 5, e ficaram cheios de alegria por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Sacrifício de louvor. Diga glória a Deus. Louvar a Deus. Ai, pastor, é que hoje eu não estou muito bem. Irmãos, é sacrifício, é para se sacrificar mesmo. Ou bem ou mal, ou feliz ou triste, ou depressivo ou não. Sacrifício de louvor. Diga glória a Jesus. Louvar a Deus onde quer que seja, glorificar ao Senhor. E tem um outro sacrifício, versículo 16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tal sacrifício Deus se agrada. Diga glória a Jesus. Outro sacrifício é repartir. Diga glória a Deus. Fala assim, repartir. Ai, pastor, mas eu não tenho nada. Tem sim, você está vestindo alguma coisa? Reparte. Diga glória a Deus. Eu não tenho nada. Tem sim, você veio aqui, você veio a pé, então reparte a tua disposição. Diga glória a Jesus. Reparte. Fala assim, reparte. Isso é sacrifício. Ah, mas bem agora que eu estou no vermelho. Agora mesmo. Diga glória a Jesus. Fala assim, Jesus está falando. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Repartir, isso é sacrifício. Irmãos, as igrejas estão cheias de pidões. Fazem, viu? E Deus quer um sacrifício de repartir. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Oh, oh, oh. Com muito louvor.
Uma salva de palmas ao nosso Deus. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. O grupo de louvor vem à frente, ele trabalha para o que nele confia.